Sasuke Uchiha levava uma vida tranquila ao lado da família, cercado pelo orgulho e pela tradição de um dos clãs mais respeitados de Konoha. Para ele, o irmão mais velho, Itachi, era a própria definição de perfeição. Desde pequeno, Sasuke o admirava com devoção, acreditando que jamais existiria alguém tão forte, tão sereno, tão digno de confiança. Mas a pureza dessa admiração seria destruída numa única noite. O irmão que ele venerava tornou-se o homem que apagou todo o seu clã da existência. Aquele massacre dilacerou o coração de Sasuke e destruiu o que restava de sua inocência. A partir daquele instante, sua vida deixou de ter qualquer sentido além da vingança. Viver, para ele, significava apenas buscar o poder necessário para matar Itachi e restaurar a honra de seu clã. Itachi e Sasuke eram filhos de Fugaku, o líder do clã Uchiha. Desde cedo, Itachi destacava-se entre todos. Formou-se na academia aos 7 anos, despertou o Sharingan aos 8 e com apenas 13 já era capitão das forças especiais da Anbu. Sua genialidade o tornava admirado, mas também distante. Por trás dos olhos calmos, crescia um peso que poucos compreendiam. Ainda assim, seu carinho por Sasuke era genuíno. Sempre o incentivava e o protegia, tocando-lhe a testa com um leve gesto de afeto que se tornaria inesquecível. Com o passar do tempo, o prodígio começou a se frustrar com o próprio clã. Via no Uchiha o povo preso ao orgulho, acomodado e limitado por tradições antigas. A distância entre ele e os demais aumentava, e a insatisfação tornava-se cada vez mais evidente. Certo dia, uma reunião do clã foi marcada, e Itachi não compareceu. A ausência causou desconfiança, principalmente após o misterioso desaparecimento de seu melhor amigo, Shisui. Quando os membros do clã foram tirar satisfações, Itachi reagiu com fúria. A discussão tornou-se violenta e ele lançou uma kunai contra o símbolo do clã, um gesto que simbolizava seu desprezo. Fugaku tentou intervir, mas foi a voz de Sasuke que conteve o irmão. "Veja por si mesmo a fraqueza deste clã", disse Itachi, com um olhar que o pequeno Sasuke jamais esqueceria. Poucos dias depois, o jovem voltou para casa após as aulas. As ruas estavam silenciosas demais e o ar parecia pesado. Ao entrar, encontrou um pesadelo. Seu irmão o esperava entre os corpos de seus pais. Atordoado, Sasuke tentou negar o que via, mas Itachi o confrontou friamente, contou que havia matado Shisui e revelou o poder do Mangekyo Sharingan. Sob um genjutsu cruel, fez o irmão reviver cada morte ocorrida naquela noite. Itachi, impiedoso em aparência, o poupou. Disse que Sasuke era fraco demais para morrer e que quando fosse forte o suficiente, poderia vir atrás dele. Então desapareceu, deixando o garoto com um único propósito: vingança. A partir daí, Itachi foi declarado um ninja renegado de classe S, unindo-se à organização criminosa Akatsuki. Sasuke, por sua vez, cresceu à sombra do trauma, alimentando-se do ódio. O rosto do irmão assassinando seus pais o perseguia em cada sonho e o impelia a treinar sem descanso. Anos depois, após a morte do terceiro Hokage, Itachi retornou a Konoha. Oficialmente, buscava Naruto Uzumaki e a besta de 9 caudas, mas seu verdadeiro objetivo permanecia oculto. Durante essa incursão, reencontrou Sasuke, que o atacou movido por pura raiva. O confronto foi breve. Itachi o subjugou com facilidade, humilhando-o e reforçando a distância abismal entre seus poderes. O desprezo de Itachi serviu de combustível para o ódio de Sasuke, que então abandonou tudo: amigos, vila, laços, e se uniu a Orochimaru em busca de força. Sob a tutela do Sannin, Sasuke se transformou. O menino inocente deu lugar a um guerreiro frio, disciplinado e letal. Quando julgou estar pronto, matou Orochimaru, absorvendo parte de seu poder, e partiu para o encontro final com Itachi. O reencontro dos irmãos aconteceu no antigo esconderijo dos Uchiha. Havia um silêncio denso no ar, como se o próprio tempo aguardasse o desfecho. Itachi, sereno, provocava Sasuke a cada instante, tentando abalar-lhe a mente. Suas palavras eram calculadas. Queria testar o coração do irmão, sua determinação e seu limite. Genjutsus se entrelaçavam em meio a ataques físicos precisos. Sasuke, determinado, usava tudo o que aprendeu, mas Itachi parecia sempre um passo à frente. Quando o mais novo se viu encurralado, recorreu ao seu trunfo, o Kirin, uma técnica devastadora. Canalizando o calor de seu jutsu de fogo, formou uma tempestade colossal. Do céu, um dragão de relâmpagos desceu com fúria sobre Itachi, explodindo em uma luz ensurdecedora.
ensurdecedora. Por um instante parecia o fim, mas Itachi emergiu das chamas envolto no Susanoo, uma armadura espiritual gigantesca moldada de chakra. Exausto e quase sem forças, Sasuke cedeu ao poder de Orochimaru, que tomou forma de uma serpente colossal de 8 cabeças. Itachi, com a lâmina de Totsuka, selou a criatura em um genjutsu eterno. Quando tudo se acalmou, o corpo de Itachi cambaleava. Mesmo à beira da morte, ele se aproximou do irmão e, com um gesto suave, tocou-lhe a testa. "Perdoe-me, Sasuke. Esta será a última vez." E então caiu, sorrindo levemente, libertando-se do fardo que carregou por anos. Confuso e devastado, Sasuke acreditava ter cumprido sua vingança, mas a verdade ainda o aguardava. O homem mascarado da Akatsuki o encontrou e revelou aquilo que Itachi jamais quis que soubessem. Disse que o massacre foi uma ordem do alto comando de Konoha, uma tentativa de impedir um golpe de estado que o clã Uchiha planejava. Itachi, escolhido como espião, sacrificou tudo para evitar uma guerra civil que destruiria a vila. Ele matou seus pais, amigos e toda a linhagem por dever, não por ódio, e havia poupado Sasuke porque o amava mais do que a própria vida. Quis que o irmão o odiasse para que crescesse forte e restaurasse o nome do clã. Unir-se a Akatsuki foi parte de sua missão secreta, manter vigilância sobre o grupo e proteger Konoha das sombras. Depois que Sasuke descobriu a verdade, a confusão inundou sua mente. O ódio que sustentava sua alma agora se misturava com um misto de sentimentos. Itachi, o homem que ele jurou matar, não era o monstro que imaginava, mas o herói que sacrificou tudo para protegê-lo e salvar Konoha. Aquela revelação quebrou o Sasuke por dentro. Enquanto ele tentava entender o significado daquilo, o mundo shinobi entrava em colapso. Mais tarde, uma guerra foi declarada e Kabuto, movido por ambição e desejo de poder, se aliou a Obito. Ele executou o Edo Tensei e ninjas lendários foram trazidos de volta à vida, suas almas forçadas a lutar sob o comando do invocador. Entre eles estava Itachi. Ele, junto com Nagato, cruzaram o caminho de Naruto. Naruto, agora mais maduro e confiante, enfrentou o homem que um dia foi seu inimigo com respeito e contou a ele que já sabia da verdade. Disse que o segredo de Itachi havia sido revelado e que Sasuke carregava em si um ódio pelo que a vila. Ouvir isso mexeu profundamente com Itachi, mas o mais surpreendente aconteceu. Um corvo emergiu de dentro de Naruto, um corvo que Itachi havia selado anos antes, durante o encontro anterior com o garoto. Dentro daquela ave estava o olho de Shisui. Shisui havia confiado a ele o poder de seu genjutsu supremo, o Koto Amatsu Kami, capaz de alterar a vontade de qualquer pessoa sem que ela percebesse. Itachi havia deixado aquele olho em Naruto como uma precaução, uma última carta na manga. Se Sasuke algum dia se perdesse na escuridão e ameaçasse Konoha, o corvo seria libertado e usaria o genjutsu para restaurar sua mente, trazendo-o de volta ao caminho certo. Quando o corvo emergiu, o selo de controle do Edo Tensei se desfez. Itachi então recuperou completamente a própria vontade e se determinou a pôr fim à técnica que escravizava as almas dos mortos. Sem hesitar, partiu em busca do responsável por aquele pesadelo. No caminho, reencontrou Sasuke. O irmão mais novo, ao vê-lo, ficou em choque. Havia ódio, amor e arrependimento em seu olhar. Ele ainda não sabia o que sentir. Itachi, sereno, explicou que precisava encontrar Kabuto para acabar com o Edo Tensei. Sasuke, decidido a ouvir a verdade da boca do irmão, insistiu em acompanhá-lo, e assim os dois seguiram juntos. O covil de Kabuto era um labirinto escuro. O inimigo, agora possuído pelo poder de Orochimaru, era imprevisível e aterrorizante. A luta que se seguiu foi intensa e simbólica. Itachi e Sasuke lutaram lado a lado, sincronizados, como se o sangue que compartilhavam os tornassem um só corpo em combate. Kabuto se vangloriava, acreditando que Itachi era apenas mais uma de suas marionetes, mas Itachi, com a calma e sabedoria, traçou um plano preciso. Entre os golpes, palavras e reflexos, ele o aprisionou em um genjutsu absoluto, o Izanami, uma técnica destinada a forçar o inimigo a encarar o próprio destino, preso num ciclo eterno até aceitar a verdade. Com Kabuto selado, Itachi finalmente teve o controle necessário para encevar o Edo Tensei. As almas dos mortos começavam a ser libertadas, mas antes de partir, ele se voltou para Sasuke. Aproximou-se devagar e, com o mesmo gesto que fazia quando eram crianças, encostou 2
2 dedos na testa do irmão. Através daquele toque, mostrou-lhe tudo: o massacre, as ordens de Konoha, o olhar dos pais, a dor do sacrifício e o amor incondicional que o guiou em cada decisão. Itachi confessou que nunca esperou perdão, que compreendia o ódio de Sasuke, mas que só queria que Sasuke vivesse livre, sem carregar o peso do nome Uchiha como uma maldição. Não importa o caminho que escolha, disse ele, com a voz serena, eu sempre amarei você. Quando seu corpo começou a se desfazer em luz, Itachi sorriu, o mesmo sorriso leve de quando era jovem. Sasuke o observou desaparecer, e pela primeira vez, não sentiu ódio, sentiu amor, e uma dor profunda por compreender tardiamente a verdade. Aquele momento marcou o fim de uma era e o renascimento de outra. Itachi, o irmão que carregou o peso do mundo sozinho, finalmente encontrou paz. E Sasuke, pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado da palavra proteção. Itachi viveu e morreu como uma sombra que guardava a luz, e Sasuke herdou essa luz para iluminar seu próprio caminho.